O Rio Paraíba do Sul é responsável pelo fornecimento de água e energia elétrica nas regiões Noroeste, Sul Fluminense e Metropolitana do Estado do Rio. Hoje nós vamos falar sobre a história e o potencial turístico dos municípios próximos a este rio. Sobre esse assunto eu converso com o deputado João Pedro e com Sônia Matos, diretora do Instituto de Preservação e Desenvolvimento do Vale do Paraíba, Preservale. Sônia, o turista que chega em algum município próximo ao Paraíba do Sul, o que ele encontra? Bem, ele vai encontrar muita história, muito patrimônio histórico, as referências todas arquitetônicas do ciclo do café e vai encontrar uma região que hoje desponta para o turismo, uma região que já teve um apogeu de riqueza muito grande, justamente durante o período áureo do café, e que depois, em função da mudança do ciclo econômico, perdeu um bocado dessa riqueza e então hoje, após um ciclo grande de pecuária, começa a acordar para o ciclo novo do turismo cultural e rural. Mas o que necessariamente ele encontra em relação ao ciclo do café? Bem, as fazendas de café, as fazendas históricas, elas são um testemunho vivo e hoje estão abertas ao turismo, à visitação orientada, à pesquisa, à guarda de documentos. Esse é o primeiro grande, vamos dizer, acervo arquitetônico e cultural desse legado imenso do ciclo do café. A outra coisa que o visitante vai encontrar é a paisagem, ainda uma paisagem bucólica, é uma região de Mata Atlântica que sofreu muito em função da devastação do café e também depois da ferrovia. A existência da ferrovia trouxe muito desenvolvimento para aquela região, mas à custa de muita lenha e muito carvão. Então, hoje existem também esforços no sentido de recuperar não só o patrimônio arquitetônico das casas, não é, das fazendas e esse registro muito importante da história daquela região, que é a história do Brasil, um pedaço muito importante, mas também recuperar a paisagem e a potencialidade agrícola da região que sofreu muito com o deflorestamento. Por exemplo, a pessoa chega lá e vê como era feita a colheita, como era feito o plantio. Tem como ver isso tudo? Tem algum pedaço em algum município, alguma região em que isso é preservado? Hoje em dia, a região não é uma grande produtora de café. Nas fazendas históricas, você ainda tem algumas que cultivam café e produzem café e o turista pode visitar o cafezal, pode, dependendo do período do ano, pode ver a colheita, pode ver a floração do café, que é belíssima. E há torrefadoras em vários municípios ali da região, Volta Redonda, Barra do Piraí, Barra Mansa, há empresas de torrefação de café. Mas o forte hoje em dia não é a presença agrícola do café, mas é a memória do café. Sim. É a memória cultural que está plasmada nos casarões, na cultura folclórica, nas canções de colheita e na história que hoje é um grande tema de pesquisa. O Vale do Paraíba, ele adormeceu para a sua própria história com o fim da escravidão. A abolição foi um golpe duríssimo para os fazendeiros e logo depois veio a República. E esses dois fatores, eles fizeram com que a sociedade brasileira pensasse o Vale do Paraíba como uma região de opressão, uma região de sofrimento, de escravidão. E o café seguiu com a República para São Paulo. E a República também não queria que se falasse muito do Império. Então, a memória do café imperial, o café do século XIX, que é a memória do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, ela foi muito apagada, tanto dos livros escolares quanto da sociedade em geral. E hoje, com o turismo, você vê a própria comunidade local começa a pesquisar, porque o turista vai na fazenda e ele quer saber a história daquela fazenda. Então, o proprietário tem que saber para contar. E aí ele vai pesquisar. E aí começa a descobrir coisas incríveis, que ali não havia barões escravocratas e horrorosos e, enfim, pessoas completamente desprovidas de... Que a história oficial conta, né? Que a história transformou toda essa região numa região de imenso sofrimento. E como eram esses barões, então, Sônia? Olha, muitos deles eram, de fato, esses caras horríveis. Mas a gente não pode se esquecer de que eles fizeram praças, escolas, igrejas, hospitais, eles trouxeram a civilização para aquela região. Muitos deles educaram a sociedade, porque não havia, na verdade, presença do governo imperial. A gente tem que entender, o governo
o imperador trocava títulos por benfeitorias, na realidade. Era uma forma de ocupar a região. Sônia, então você diria que esse movimento do café, enfim, com o fim da monarquia, o café indo para São Paulo, ajudou a preservar, enfim, esse ambiente da história do Brasil, esse movimento, enfim, hoje em dia a gente enxerga como favorável a manutenção das fazendas, todo o cenário que hoje é um cenário favorável ao turismo? Eu diria que a gente pode ser cauteloso em dizer isso, porque, por um lado, realmente a região ficou meio que adormecida. Por outro lado, houve muita destruição pela falta de reconhecimento da importância desse patrimônio. Como houve uma certa associação entre fazenda de café, escravidão, uma postura retrógrada, aconteceu que muitas famílias, inclusive, destruíram esse patrimônio por considerá-lo totalmente inútil. E hoje existe uma revitalização das fazendas, hoje existe uma visão nova, inclusive, do que esse patrimônio significa, não só pelo que ele traz de história, de memória, de passado, mas pelo que ele pode representar para o futuro, através do turismo sustentável. Então, sim, a região ter adormecido economicamente, foi um fator de preservação dessas propriedades. Mas hoje, eu acho que esse despertar que a região está vivendo para o turismo cultural, esse despertar, sim, é uma ferramenta para o desenvolvimento. E ajuda a gente a recontar a história do Brasil como ela realmente ocorreu. Então, essa preservação, esse movimento, além de ter o cunho turístico, tem o cunho de um resgate histórico que é tão importante para a gente contar realmente como foi a história do nosso país. Agora, nada como visitar, né? Estar próximo e ver as áreas preservadas que você falou que não estão muito bem por conta desse adormecimento, dessa negação de ali ter passado pelo trabalho escravocrata. É possível para o turista que chega lá hoje visitar uma senzala, por exemplo? Existem senzalas preservadas? Existem fazendas, poucas, não muitas, que ainda têm o chamado quadrilátero funcional. O quadrilátero funcional era a casa grande, as senzalas, algumas tulhas, outras que conservam engenhos de beneficiamento. Tulhas? Tulhas eram os prédios onde se guardavam os grãos, tanto café quanto milho, não é? As colheitas, o feijão. O café, principalmente na época gloriosa do café, que só tinha café, então eram milhares e milhares de arrobas de café que se guardava nas tulhas. Então existem hoje fazendas que ainda conservam as senzalas, mas elas são hoje transformadas em locais de hospedagem, ou elas são transformadas em local de visitação orientada, são museografadas. Sônia, no próximo bloco, a gente vai fazer um intervalo agora. No próximo bloco eu quero que a senhora conte pra gente onde encontrar as senzalas. A gente volta já já. Não sai daí não.